Mas olha, agora a gente vai pro segredo dessa esfirra, porque Paulinha Martins, minha querida, vai ensinar a massa sem glúten e o segredo do tempero da carne da verdadeira esfirra, não é? Bem-vinda! Viver sem trigo, porque olha, é aquela receita que não tem, assim, não tem quem não curta, né? Não, porque todo mundo ela é é apaixonado. muito perfeita. E a massa, gente, se vocês forem ver, ela fica idêntica à massa tradicional. É. Né? De textura, na textura. tudo, Olha isso. Maciez, tudo. Bom demais. Incrível essa receita. Por sinal, foi mega sucesso no Instagram a semana passada. Então, eu vou começar a receita de hoje começando pelo recheio. Tá. A gente vai começar pelo recheio aqui. Eu vou colocar numa tigela a carne. Eu tô usando uma carne magra, Certo. tá? Sem muita gordura. E a gente vai acrescentar aqui os temperinhos de cebola, tomate, alho, tudo bem picadinho. Tá. Você usa... Ah, o QR Code tá aí na tela, gente, com as Tem a quantidades, com os receitinha, ingredientes. tudo bonitinho, né? E a gente vai deixar no Insta também depois, né? E você, então, assim, você usa o clássico, né? Você Eu vou tempera usar o com- clássico mesmo. Não tô usando, a única coisa que eu não tô usando é a pimenta síria, né? Mas vocês podem utilizar, aqui tem salsinha, você pode colocar hortelã também, se Nossa, você que quiser, delícia. temperos secos. Quem quiser usar temperos secos também pode, né? Canela, tem pessoas que gostam de colocar canela na massa da É? carne, para ficar Ah, é com verdade. temperinho, isso. É, e até a pimentinha síria, né? Que você comentou que Exatamente, é um clássico ali pra... que é o clássico. Aqui eu vou já temperar com o sal, vou colocar o salzinho. Pode caprichar no sal, tá? Tá. E essa Sal, quantidade pimenta. que tá lá, que é a que a gente vai preparar, quantas esfirras? Nossa, Carol, eu acho que eu fiz umas 15 esfirras, mais ou menos, tá? Não é Rende grande, bastante. Né? Aquela grandona. É. E só congelar, né? E só congelar. Pode deixar a massa congeladinha. Até deixei umas congeladinhas antes de vir pra cá. Tudo bonitinho. Mas com recheio também? Sem o recheio. O Sem recheio a gente recheio. coloca depois. Tá, Isso. tá bom. Na hora que vai assar. Eu vou colocar o limão, pessoal, porque o limão, ele vai ajudar a já dar uma cozida na carne. Tá? Ele faz esse cozimento lento da carne. Então, a ideia, para você não precisar ir para frigideira para fazer um refogadinho, é colocar o limão Ah, que legal. na Esse já receita. é um dos segredos. Isso é um dos segredos. E vou colocar um tiquinho de azeite também, tipo umas 2 colherzinhas, bem pouco, tá? E vamos misturar tudo isso daqui. Pode usar a mão, que fica mais fácil também. A gente pode colocar a mão e misturar com uma mão. E a gente vai deixar depois escorrendo em cima de uma peneira, Tá. para evitar que forme aquele excesso de líquido na receita Da da carne. carne e molhar a massa da esfirra. Olha quanta dica. Então a ideia é fazer o recheio antes e deixar ele ali escorrendo lentamente na peneirinha, Tá. que aí vai evitar que ele vai molhar a carne, a massa da esfirra. Gostei dessa dica. Gostou? Porque a esfirra tem que... Tem. A massa tem que ficar preservada nesse sentido. Se for Exatamente. Pensa na tradicional. Não tem realmente nada que deixa a massa mais molinha Mais ou úmida. molinha, Então é exatamente. isso. E você faz isso, ele vai ficar escorrendo todo o líquido, porque a carne solta líquido, é normal. Sim. Então a gente escorre esse líquido na peneira, Na peneira. antes de colocar para assar. Nossa, adorei. Aí deixa um tempão lá, tá? Tá. Então aqui eu tenho até a peneira, que a gente vai colocar e vai deixar ela aqui enquanto eu vou preparar a massa massa. da esfirra. Exatamente. Enquanto vou lá e já volto também pra gente pro Tá bom. próximo segredinho. Olha que máximo. Não, e essa carne da Paulinha é tão gostosa, eu sei, porque ela já preparou aqui uma vez um hambúrguer, vocês lembram? Aquele hamburgão dela no alface. Vocês lembram? No repolho que ela fez, foi no repolho. Então, pro segredo dessa massa, é uma massa totalmente sem glúten, ela fica igualzinha à massa tradicional. E eu conheço bem essa minha amiga, que ela é referência nesta área, eu diria que melhor que a tradicional. Vamos lá, deixamos a carne ali. Bom, deixamos a carne já escorrendo. Agora eu vou colocar aqui na tigela da batedeira todos os meus ingredientes secos. Eu vou fazer uma misturinha de farinhas, com farinha de arroz,
polvilho, fécula de batata. São farinhas que vão dar aí a estrutura para a gente substituir a farinha de trigo. Perfeito. Então, tem aí uma combinação entre esses ingredientes para chegar numa receita bem próxima da tradicional. Vou acrescentar também aqui o espessante, que é a goma xantana. Tá, você usa a goma. Uso a goma. Um tiquinho de açúcar, que vai ajudar na fermentação do nosso pão. Tá? O açúcar, ele entra mais para a fermentação. Tá. Em longas fermentações, a gente pode até abrir mão do açúcar. Ah, é? É, porque quanto mais tempo ele fermentar, o fermento vai se alimentar dos amidos das farinhas. Das farinhas, então, entendi. ele não precisa do açúcar, tá? Olha que ele vai se alimentar aqui das farinhas mesmo no processo de longa fermentação. Mas essa vai ser mais rápida? Mais rápida. Então, a gente vai colocar um pouquinho mais, um pouquinho de açúcar aqui, tá? Certo. Pode ser um açúcar, pode ser uma calda de tâmara, algo mais saudável, mais natural. Eu vou usar para essa massa o iogurte natural, tá? Que a gente vai usar. Se você tiver qualquer tipo de intolerância ou alergia à caseína e não pode consumir nenhum tipo de lácteos, você pode usar meia xícara de leite vegetal com um pouquinho de vinagre de maçã, que você vai ter ali mais ou menos o mesmo resultado do iogurte. É para deixar a massa mais molinha? Mais molinha, exatamente. Aí eu coloquei o ovo, um ovo inteiro mais uma gema e o azeite. Eu vou usar o azeite nessa massa, mas pode ser qualquer tipo de óleo ou gordura que você queira utilizar. Um óleo de coco, até um óleo de gergelim, se você quiser, pode ser também. Paulinha, você falou do lance de colocar o açúcar e tal, que pode ser outra base, né, para essa fermentação. Eu já vi até suco da beterraba. Suco de beterraba, suco de maçã, né? suco de... Qualquer suco funciona, até porque ele tem o próprio açúcar. E tudo mais. Exatamente. Fica bonito, então funciona. Funciona. Bom, aqui já coloquei todos os ingredientes, inclusive o fermento. Agora eu vou começar a bater. E o ponto a gente vai dar com um pouquinho de água, tá? Então, quando tiver tudo bem batidinho aqui, eu vou acrescentar o sal para minha receita. O sal eu vou acrescentar e agora eu vou acrescentar a água aos pouquinhos para a gente ter o ponto correto da massa. Certo. Então coloca a massa e vai batendo e deixa ela incorporar um pouco desse líquido. Temperatura ambiente, né? Temperatura ambiente. O líquido é a parte mais importante da receita. Então a gente sempre deixa ele para o final. Tá. Porque é ele que vai dar o ponto. Não se dá ponto em massa colocando farinha, como tem no tradicional. É diferente, é com o líquido que a gente dá o ponto da massa, tá? As dicas de milhões de Paulinha, que ela só conta em curso. Só conta em curso. E quando vem no Você Bonita. Exato. Eu fico feliz, obrigada. E essas receitas eu trago mesmo pro Você Bonita, porque a Carolzinha merece, é minha amiga. Né? E a gente vem aqui e traz o melhor da culinária sem glúten pro programa dela. Com certeza. Porque assim, claro, são dicas aí, né, que quem tá com você nos cursos, enfim, aprende, mas de vez em quando, gentilmente, ela já conta pra gente. Vou fazer o seguinte, vou lá e já volto pra gente ver como é que vai ficar o ponto dessa massa, que ainda tem mais um segredinho. Sim. E vocês viram que interessante? A carne fica ali, depois a gente vai juntar tudo, tem o tempo de forno, vou aprender tudinho. Agora, a parte mais gostosa da história toda é quando a gente vai dar aquela mordida, né? Quando ela já tirou da batedeira. Ai, que massa bonita, meu Deus, olha. Gente, olha como ela fica. Aqui é o seguinte, para modelar uma massa muito úmida e pegajosa, a gente unta um pouquinho a bancada, o tapetinho com um pouquinho de azeite, a mão também, para você conseguir trabalhar. Aí você pode pesar a massa. Primeiro, vamos falar sobre fermentações. Vamos. A massa tem que descansar, tá? Então é o seguinte, ou você faz a fermentação longa, onde você vai deixar em temperatura ambiente até dobrar de volume e depois levar para a geladeira e deixar um tempão na geladeira para depois assar. Ou você vai modelar, como eu vou fazer agora, e vai deixar a massa descansar. Ok. Tá? Você faz quantos gramas, mais ou menos? Eu faço no olho aqui mesmo, Carol, na mão, porque eu já tenho mais ou menos uma ideia, um padrão, exato. Mas o ideal é vocês pesarem a massa e dividir em porção, tá? Então aqui a gente vai fazendo as bolinhas. Posso chutar? Pode.
40 gramas. Tem um pouquinho mais, eu acho. 50? É, eu acho que tem uns 60, 70 gramas de massa aqui. Que eu não peguei pra sentir pela bolinha. Então, mas pra ela ficar bem grandona, assim, igual a nossa. Pra ela ficar grandona e bonita, né? Mas você pode fazer do tamanho que você quiser também. Quiser fazer mini esfirra, sem problema. Só vai trabalhar mais. Então, né, congelar a massa, não congelar coloca o recheio. a massa, não coloca o recheio. Você vai congelar ela já abertinha. Porque senão vai ter aquela coisa que você comentou de umedecer depois, Exatamente. Aí aqui eu vou colocar o fubá bem fininho. Fubá que a gente vai abrir essa massa, tá? Certo. Então, coloco embaixo o fubá e eu vou colocar um pouquinho aqui em cima também. Então, eu venho aqui agora só abrindo a massa. Então, você pode tanto abrir ela aqui assim na forma mesmo, na assadeira ou no tapetinho, onde você quiser. Vai abrindo a parte mais central e deixando as bordas... Ai, que bonitinha. Mais... rechonchundinhas, assim, isso né? aí. E aí você pode também dar uma largadinha nela aqui assim, tá? Abriu, forma. E aí tem que dar aquela E descansadinha. aí vai descansar, exatamente. Aí ela vai descansar por 1 hora aproximadamente. Né? Com o calor que a gente está aqui, 1 hora já tá suficiente, 40 minutos já é suficiente. Pode deixar no micro-ondas, assim? Pode deixar numa parte mais fresca aí, fechadinha, pode deixar. Cobrir também com filme, um pano. Tem perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente. Aproveitei. Obrigada, Patrícia, um beijo. Referente ao açúcar demerara que a chefe está usando, eu posso substituir por açúcar mascavo? Pode usar qualquer tipo de açúcar, tá? Quando a gente vai fazer uma fermentação mais longa, a gente pode usar qualquer tipo de açúcar. Açúcar de coco, açúcar de maçã. Coco também? Açúcar mascavo, qualquer um. Tá. Tanto faz, tá? Muito bom. E aqui colocamos, estamos abrindo as esfirrinhas. Se você quiser congelar, é neste momento. Aí você leva na assadeira para o freezer e espera mais ou menos umas 3 horas ela congelar e depois você embala a massa pronta. Vai tirando, né? Isso. E para assar, só colocar o recheio e levar direto para o forno. Não precisa esperar ela descongelar. Muito bom. Agora, Paulinha, assim, eu ia até lembrar disso, gente, as receitas da Paulinha. Não perguntem Substituições. Algumas consegue. Mas estão falando da goma xantana. Tem outro espessante que você confia? Existem outros espessantes, mas o mais utilizado na panificação sem glúten é a goma xantana, tá? Tá. O resultado é melhor, O resultado é melhor. E aquela fibra do quê? Fibra de bambu? Psyllium. Psyllium não é um espessante, tá? Ele é só uma fibra, ele não é um espessante. Não então adianta trocar. Não funciona. Mas vai tão pouquinho, gente, que vale a pena. Não, tem que ter. A gente já não tem glúten aqui, então milagre também a gente não consegue fazer, gente. Um pouquinho. Se não tiver a goma xantana, não funciona e você não vai ter o mesmo resultado. Certo. Não tem jeito. Depois disso, que a massa descansou corretamente, você pode até colocar um pouquinho de farinha aqui por cima para evitar que o excesso de líquido da carne venha para a massa, tá? Então a farinha, né, o fubá, ele dá uma sugada também nessa parte. Absorve, né? Isso. Então a gente deixa o tempo que a massa ficar descansando, a carne deixa a carne lá também descansando, bonitinha. E aí você vai levar depois para assar num forno quente, 200 graus. Se você quiser fazer o truque do vapor também, pessoal, que não sabe, pode colocar uma assadeira com água fervente em forno elétrico. Forno a gás não, forno a gás é só forno quente mesmo. Não precisa, mas o forno elétrico tende a desidratar um pouquinho. Então, e fazendo desse jeito, montando ela inteira e levando para o forno, o resultado é diferente de se você tivesse refogado e tal, esquentado, separado Sim, a carne perde um pouco, né? Porque a carne vai ressecar mais também no forno. Porque ela já vai perder um pouco do suco dela ali no refogado. Depois disso, você vai voltar para cá, vai para o forno. Então, ela vai perder bastante. Faz tudo junto que, ó. Exatamente. Tá certo. Tá bonito isso aí. Nossa. E aí, é só levar para assar no forno. E a gente vai servir
E aqui eu já tenho uma assadinha, Oh. que a gente já dá o pulo, né? Deixa eu botar Já esse aqui dá pra o cá. pulo. Quanto tempo de forno, então? É rápido, 20 minutinhos, É rápido assim? a massa já assa e já fica prontinha. Ah, que linda! E olha como ela fica bem sequinha a carne, também ela seca bem. Fica igualzinha. Fica igualzinha. E agora Não perde eu vou em experimentar. nada. Mas tem perguntinha do público. Olha lá quem Vamos. escreveu pra gente. Obrigada, Mariângela. Um beijo. Se não usar o açúcar, quanto tempo tem que ficar fermentando? Sim. E se usar suco, qual a quantidade? Vamos lá. O suco entra no lugar do líquido das receitas. Então, Tá. no lugar da água, você pode usar o suco, Entendi. tá? Vai entrar nesse lugar, porque ele é a parte líquida. Certo. O açúcar, para longas fermentações, você sempre tem que fazer primeiro uma fermentação mais rápida em temperatura ambiente, que é mais ou menos ali cerca de 1 hora, dependendo da temperatura externa que você tenha, Tá. porque é isso que varia a fermentação. Em dias mais frios, mais tempo de fermentação em temperatura ambiente. Tá. Depois, geladeira pode ficar por 24, 48. Esse é o limite. Esse é o limite. E fica cada vez melhor. Fica cada vez melhor, com menos, né? Tem uma fermentação melhor para o que delícia. organismo, é muito bom. É muito boa a massinha. Gente, dá pra fazer outras coisas, né? É uma base de massinha pra um monte de coisa gostosa. E eu tô comendo assim porque sou casada com libanês. Raiz, gente, ó. Raiz, tem que comer. E essa carne? Ai, Paulinha. Boa. Pelo amor de Deus. Não tem noção, não. Nossa, uma pimentinha. Maravilhoso. Obrigada. Parabéns. Obrigada, amiga. Não, Paulinha conhece tanto, enfim, e todos lá em casa, que ela disse, sabe o que, Glaucia? Vou contar pra vocês. Que ela já trouxe uma travessa. Já trouxe a marmitinha pro pra Osvaldo e pro levar João. maridão e para a JP. Olha como vocês estão mimados, meu filho e meu marido, que loucura. Delícia. Obrigada. Que bom, amiga. Não, mas quem não ama, né? Uma esfirra bem gostosa, ainda com essa massa super especial, sem isso glúten, aí. você arrasa. Obrigada. Lives, cursos. Cursos com promoção nesta quinta-feira. Vai rolar uma super promoção. Tem que ir lá pro Instagram, entrar no link da bio que tá lá, se cadastrar, porque olha, tem coisa boa vindo aí, tá bom? Ela é pioneira nesse negócio, gente. Ela tem praticamente um estúdio na casa dela. Exatamente. É muito bom. @Viver Sem Trigo. Não segue ainda? Ela bomba. Vai lá, @Viver Sem Trigo. Um beijo. Beijos. Beijo na sua família e obrigado por aguardar, viu? Pode deixar. E depois, ó, a gente vai ser feliz.